Sim, senhoras e senhores, chegou a hora de falar sobre isso daqui. Então, São Paulo tem. então a ideia de Jerico, Na minha na percepção, sua... só que é uma ideia. Vamos... Mas eu tô falando da realidade do Brasil, onde isso levaria, eu falei. Na prática. Então, essas ideias. ideia de Jerico? É muito de Jerico, Então tá mas bom. deixa eu dar a solução. Eu acho, tá bravo. partindo... Fica tudo besteira. Mas vamos porque falar você não dos ganha. Por um. Eu não ganho, eu não sou Então, CLT. é lógico. Eu não sou CLT. Eu não tenho sei. esses benefícios. Eu sei que Eu você não não tenho. tem. Mas tem um plano de... Então, Vamos e lá. quem tem? O quê? Quem? Mas como que nós vamos viver da indústria de turismo? Não vai ter nem gente para poder tocar a indústria do lazer. Então isso é um absurdo. Ver o sofrido e batalhador Léo Picon opinando contra o fim da escala 6 por 1 é difícil, eu sei, mas vamos lá. Eu sei, parece até difícil de acreditar. Léo Picon e a princesa Isabel. O que esses dois têm em comum? Bom, além de uma leve semelhança física, vai saber, as ideias que eles representam têm muito mais em comum do que a gente imagina. Hoje vamos falar sobre algo que persiste até hoje no Brasil: a resistência a mudanças que beneficiam o trabalhador. No passado, quando a abolição da escravidão foi discutida, muitos acreditavam que se o Brasil acabasse com a escravidão, o país iria quebrar. Hoje vemos um argumento semelhante quando se fala em acabar com jornadas de trabalho abusivas, como o modelo 6 por 1. Afinal, o que é mais importante, o progresso ou o medo da mudança? Essa frase fictícia, se abolirmos a escravidão, o Brasil irá quebrar, representa um argumento comum na época da abolição, usado por defensores do sistema escravista para justificar a sua continuidade. Muitos fazendeiros, políticos e empresários da época acreditavam que o fim da escravidão traria o colapso da economia brasileira, que na época dependia fortemente do trabalho escravo, principalmente na agricultura e nas plantações de café e açúcar. Mas o que aconteceu? O Brasil demorou, resistiu, e quando finalmente aboliu a escravidão, o fez de forma incompleta e sem oferecer suporte aos ex-escravizados. Agora vamos avançar para os dias de hoje. Em pleno século XXI, enquanto muitos países já garantem semanas de trabalho mais equilibradas e modelos de descanso mais saudáveis, o Brasil mantém um regime 6 por 1 para milhões de trabalhadores. Esse modelo exige que o trabalhador faça 6 dias seguidos de trabalho para ter apenas um dia de descanso. Isso em uma sociedade onde o desgaste físico e mental já são temas urgentes. Trabalhar 6 dias para descansar apenas um. Soa familiar, não? Esse modelo de jornada excessiva é apenas uma das formas de exploração que ainda persistem. É um reflexo de um país que ainda, de certa forma, carrega resquícios do sistema que antes tratava as pessoas como meros instrumentos de produção. E se no passado, a resistência à mudança veio de uma elite que dependia da escravidão para garantir seus lucros, hoje ela aparece de outras formas. O medo de que um modelo de trabalho mais justo possa prejudicar a economia. Mas, será que esse medo não é apenas um bloqueio cultural, uma resistência ao que poderia ser uma evolução natural da nossa sociedade? Assim como no século XIX, quem paga o preço por essa demora nas mudanças é o trabalhador. Eu mesmo vivi essa realidade. Aos 17 anos, acordava às 5 da manhã para pegar 2 ônibus e ir para a escola. Terminava as aulas ao meio-dia e, sem perder tempo, já começava a trabalhar em uma loja no shopping, das 2 da tarde às 22 da noite. Chegava em casa às 11h30, e daí vocês já sabem. E sabe qual era a minha recompensa por todo esse esforço? Uma folga na semana, no meio da semana, e um domingo por mês para descansar. Isso quando eu não ficava na loja até mais tarde por conta de promoções e feriados. Esse tipo de jornada exaustiva não é exceção, é regra. Trabalhar 6 dias para descansar apenas um não é só uma sobrecarga física, mas também emocional. Eu mal tinha tempo para descansar, me cuidar ou passar mais tempo com a família. Isso sem contar os momentos em que, mesmo tendo folga, a exaustão física me impedia de aproveitar qualquer descanso real. Como eu me sentia, por exemplo, nas manhãs de domingo, quando chegava ao shopping às 8, a rua vazia, o silêncio, e eu lá, abrindo a loja sozinho, enquanto o resto da cidade ainda dormia. Esse é o preço que os trabalhadores de setores como varejo, supermercados e outros serviços pagam todos os dias. E assim como no século XIX, esse modelo só é sustentado porque há uma resistência cultural que não enxerga o valor de uma jornada de trabalho equilibrada e saudável. O modelo 6 por 1 e os baixos salários continuam sendo vestígios de um passado de exploração,
que não faz mais sentido na sociedade que queremos construir. No século XIX, o Brasil resistiu à abolição da escravidão, temendo a desestabilização econômica. E ainda hoje vemos essa resistência às mudanças, como a abolição de modelos exaustivos de trabalho que gerariam mais qualidade de vida para os trabalhadores. Mas ao invés de avançarmos, o Brasil parece preso a esse medo de mudança. Em pleno século XXI, temos um salário mínimo que mal cobre as despesas básicas e sustentar uma família se torna uma tarefa quase impossível. Pior ainda, as jornadas de trabalho longas e os modelos de 6x1 ainda são realidade para milhões de brasileiros. De segunda a segunda, muitos trabalhadores enfrentam jornadas exaustivas, sem tempo para a família, lazer ou até mesmo para descansar de verdade. Como se isso não fosse suficiente, os salários são tão baixos que mal cobrem as despesas básicas, tornando impossível para muitas famílias garantirem uma vida digna. Não há como negar que o sistema precisa mudar. E essa mudança exige mais do que novas leis. Exige uma transformação cultural que reconheça o valor do trabalhador e do seu bem-estar. O que está em jogo é o equilíbrio entre trabalho e vida pessoal, algo que no Brasil ainda é visto como um luxo e não um direito fundamental. Precisamos entender que condições de trabalho dignas não são um privilégio, mas um direito de todos. Será que o Brasil está realmente comprometido em evoluir as condições de trabalho? A resistência à mudança, que antes impediu a abolição da escravidão, ainda ressurge em debates sobre jornada de trabalho e direitos trabalhistas. Mas a verdade é que se continuarmos a adiar essas mudanças, o Brasil continuará a carregar um legado de exploração que não cabe mais no nosso tempo. A mudança exige ação, exige reflexão e, acima de tudo, exige a participação de todos nós. Não podemos esperar mais um século para garantir que as condições de trabalho e de vida de todos os brasileiros sejam dignas. Chegou a hora de equilibrar o trabalho e a vida pessoal, porque um futuro mais justo e equilibrado depende disso. Então, ao invés de temer a mudança, precisamos abraçá-la. Porque, no final das contas, um Brasil que investe no bem-estar de seus trabalhadores é um Brasil que se torna mais forte, mais justo e mais próspero para todos. Para encerrar, é fundamental entender o que realmente está em jogo, em vez de sair espalhando opiniões sem ao menos ler as propostas e compreender como e por que elas estão sendo aplicadas. Muitos influenciadores comentaram sobre o tema com pouco ou nenhum estudo prévio, deixando o viés político falar mais alto. Pessoas que não têm o mínimo de noção de como é procurar um subemprego por necessidade, achando possível haver algum tipo de negociação com o empresário nesse tipo de situação. R$3.000 na CLT, certo. Como tem esses vários benefícios, ela ganha 3, mas ela custa às vezes 6. Vamos arredondar, 6 mil para a empresa. Então a empresa fala assim, custa 6 mil. Se não tivesse todos esses benefícios, o cara ia botar 6 mil na mão do trabalhador. Mais ou menos. Não é assim. Mais ou menos. Sobre a proposta de uma escala de trabalho 4x3, acredito que mesmo que esse formato funcione em outros países, dificilmente seria aprovado no Brasil. No entanto, essa proposta pode servir como base para negociações que levem, no mínimo, a uma escala mais justa, como o 5x2. E é isso. Se você gostou do conteúdo, se inscreva no canal, deixe seu joinha e me conta aí nos comentários qual é a sua opinião. Ó, nasceu aqui, ó, branquinho, bonitinho, playboyzinho, nasceu com a vida no very easy e conseguiu ser um incompetente em tudo! Intancável! Esse se tornou o novo normal. Todo mundo conhece Mila, canal de opinião, já pensa nesse tipo de coisa, até porque canais de